Gente, eu nunca vou esquecer de um episódio que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Isso já faz mais de 10 anos, no meu primeiro namoro. Então, assim, no primeiro namoro, tudo você acha que o mundo vai acabar, né? O término, você nunca vai se recuperar dele. A primeira briga, você fala: Meu Deus, eu sou um ser humano horrível, como assim? Eu magoei a pessoa. E aí eu lembro que na primeira briga que eu tive nesse namorico que eu tinha quando eu tinha 18 anos, eu fui desabafar com a minha mãe e ela falou: Ai, filha, né, sinto muito. A gente conversou um pouco. Ela falou: Quer ir no shopping? Vamos fazer umas compras? E na hora, a minha sensação foi de alívio. Eu falei: Ufa, vamos. Tipo, uhul, vamos. E eu lembro até hoje, a gente foi numa loja uma loja de roupa que tinha perto de casa, que eu gostava, e eu lembro dessa cena até hoje, assim, eu fuçando as araras, tentando achar alguma coisa que eu gostasse. Eu lembro que eu comprei uma saia laranja neon, que assim, gente, nunca usei aquele negócio. Tinha a menor condição, assim, negócio de brega. E eu lembro que era um momento, assim, a gente tentando achar alguma coisa pra eu comprar pra aquilo me acalmar, assim, parece uma cena meio ridícula, assim, mas acho que, né, levanta a mão também quem nunca comprou porque estava se sentindo mal, ou porque estava estressado, ou porque estava cansado, ou brava, enfim, frustrada. Então eu entendo a minha sensação naquele momento de: "Ah, isso aqui vai me acalmar, né, eu gosto de comprar", dá uma sensação boa realmente comprar, mas eu só fui perceber muitos anos depois como esse padrão era, primeiro, muito enraizado em mim. Eu percebi que depois que eu me endividei, depois que eu gastei muito no cartão de crédito, eu vi que eu tinha um problema com compras, eu falei: "Cara, espera aí, desde pequena eu sempre gostei de comprar no meu tempo livre", e isso era uma atividade de afeto, era um momento de tempo de qualidade com a minha mãe. Eu lembro que desde a época do clube, eu cresci fazendo esporte num clube na Zona Norte, e vira e mexe tinha um bazar lá, então vira e mexe eu saía do treino e ia encontrar minha mãe no bazar, aí eu aproveitava e dava uma passadinha lá nos estandes. Sempre eu gostava ou de uma camiseta, ou de um perfume, ou de um top de exercício, enfim, ou de uma chuquinha de cabelo, tipo, comprar era sempre uma coisa que estava lá pra preencher o tempo, e pra preencher o dia. E agora também lembrei de um outro exemplo, essa é uma introdução meio longa, mas lembrei de um outro exemplo em que a minha mãe, quando ela fez aniversário, acho que na época ela devia estar fazendo aniversário de 30 e poucos anos. É uma loucura, né, imaginar nossos pais com a nossa idade e falar: "Nossa, a gente tem a mesma idade que, né, que eu tenho a mesma idade que ela tinha na época". E esse aniversário dela foi em um clube, eu não sei nem qual clube que foi. Então, meus pais alugaram lá um espaço nesse clube, a família foi, um monte de gente foi, e eu lembro que eu descobri do lado de fora do aniversário dela, eu saí, e eu descobri um bazar, nesse outro clube X. E lá tinha aquela caderneta em que você vai pondo na conta, vai pondo no tipo fiado, assim. E aí a vendedora do bazar deixou uma criança de sei lá quantos anos eu tinha, 10, não sei. Deixou uma criança aí comprando várias coisas e pondo na conta. E eu lembro que ao longo do dia eu voltei lá várias vezes e comprei várias comprei, né, entre aspas, eu criei uma conta no meu nome, lá uma cadernetinha, e eu fui comprando várias coisas. Eu lembro que eu gostava muito de coisa de papelaria, acho que muitas, meninas, crianças gostam de coisa de papelaria, acho que até adulto, né, até hoje pra mim papelaria é uma coisa super gostosa. E aí eu comprei canetinha colorida, comprei caderninho, comprei sei lá o que que era, nem lembro. Só lembro da bronca que eu tomei no final do dia, assim, dos meus pais, putos da vida, porque eles estavam lá tomando cerveja, fazendo churrasco com a família, e a criança doida lá consumindo um monte de coisa e botando na conta, e assim, que conta, sabe, por que que a pessoa deixou uma criança fazer isso? Então eu lembro agora que eu percebi, olha, eu não pensava nisso há muitos anos. Tô dizendo tudo isso porque, pra mim, comprar coisas e consumir sempre foi uma forma assim, sempre até anos atrás, né, tô em detox, em reabilitação há muitos anos já. Mas sempre foi um hábito que assim, putz, eu tô com um tempinho aqui, tô num momento que eu não tô na escola, não tô fazendo lição de casa, não tô em aula, não tô trabalhando, vou fazer o quê? Vou comprar. E eu percebi que eu aprendi isso desde criança. Aqui eu não tô pondo a culpa em ninguém, tô só dizendo que foi uma coisa que eu fiz desde muito cedo. Às vezes com incentivo e às vezes simplesmente porque, sei lá, era o meu reflexo, assim. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como a forma como a gente usa o nosso tempo e como os nossos hobbies ou os nossos costumes, ou a forma como a gente preenche os nossos dias e para onde a gente vai quando a gente não está, entre aspas, fazendo algo útil, né, tipo, se eu não tô trabalhando, se eu não tô
fazendo compra de mercado, se eu não tô arrumando a casa, se eu não tô cuidando do meu filho, o que que eu estou fazendo nesses outros momentos, né, como eu preencho os meus dias, tá totalmente relacionada com nossa conta bancária e qual que é esse nosso estado, esse reflexo, né, esse estado automático de tipo: "Ai, o que que você quer fazer no sábado? Ah, o que que você quer fazer no domingo? O que que a gente vai fazer hoje à noite?". A forma como a gente responde essas perguntas dita muito o nosso custo de vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Não, assim, não tem como começar o episódio melhor, porque você falou muita coisa, assim, com a sua história e essa finalização de como você gasta o seu tempo tem a ver com como está a sua conta bancária. Eu nunca tinha feito essa associação, sabia? E olha que eu sou uma pessoa que pensa muito sobre tempo, mas eu nunca tinha feito essa associação da forma como você fez. Eu tô aqui refletindo muito, até assim, meu Deus, como é que eu começo esse episódio hoje? Porque você me fez pensar. Acho que você já começou. É, já comecei, vamos embora. Quando você estava falando da sua infância, obviamente a gente quando você está falando da infância, a gente remete à nossa infância também, né. Eu já falei aqui em alguns episódios que, pelo contrário, eu não tinha essa questão do momento de lazer, talvez pela cidade que eu morava em Macaé, então não tinha muita opção de shopping, tinha algumas poucas lojas na cidade, e que sei lá porque minha mãe não curtia muito e não levava, então a gente tinha dias marcados para fazer. Aqui no Rio, quem é do Rio das antigas vai lembrar da Babilônia Feira Hyper. Era uma feira que tinha, enfim, as várias marcas, Farm, várias marcas que hoje em dia são grandes nasceram nessa feira. E aí a gente vinha, sei lá, uma vez a cada semestre. Então era meio que nunca foi para preencher o tempo, porque a minha mãe tinha que planejar com antecedência o dia que a gente ia sair para fazer compras. Olha que como era diferente isso, né? E eu acho que isso me ajudou. Mas eu pensei em 2 coisas aqui conforme você ia falando, que eu tive uma época quando eu fiz intercâmbio, e aí eu tinha 15, 16 anos de idade, que tinha tudo para dar errado. Eu não sei, assim, eu não sei como que eu lidei direito com essa situação com meu pai, mas como é que era. Eu tinha um cartão na minha mão, morando 1 ano fora, sem ver meus pais, com um dólar alto, que foi 2002, 2003, foi o pico do dólar, se a gente for pegar o dólar, né, pela inflação, é mais alto do que a gente teve nos últimos anos. E ali, nos meus tempos vagos, eu tinha a minha melhor amiga, que ainda é minha amiga hoje, ela gostava muito de fazer compras, muito. Então ela sempre me chamava: "Vamos no shopping?". Essa era a nossa programação. E ela era da Finlândia, eu brasileira, a gente tinha amigos lá? Tinha, mas a gente não tinha aquela construção mega sólida de relacionamentos, a gente ainda estava construindo. Então muitas vezes a gente se pegava entediada. "Ah, o que que a gente vai fazer?". Não tem programa, não tem nada para fazer. A gente também tinha um transporte público que a gente não conseguia pegar, porque não tinha, a gente não podia dirigir, todo mundo na nossa cidade lá já dirigia. Então era um lugar que a gente podia pedir para alguém levar a gente, deixar e depois ir buscar. E enquanto isso, você ficava lá. Cara, quando eu olho para trás, quanta tranqueira que eu não comprei que, assim, não fazia o menor sentido e que eu não usei. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, Vicky, que era pelo ócio. Era do: que a gente vai fazer? "Ah, não tem nada pra fazer, vamos no shopping?". E foi um período, realmente, ali da minha vida, mas que depois eu acho que passou, não sei por quê. Hoje eu tenho até acho que um lado contra, que não é o foco desse episódio, acho que depois a gente até pode fazer um episódio sobre isso, mas que é comprar coisas, na verdade, pra mim, dependendo de como é um martírio. Então eu não associo a prazer, eu associo a um martírio, que nem é benéfico também, porque várias vezes eu preciso comprar alguma coisa e tal, e pra mim é um martírio. Mas aí depois a gente pode ir pra outra viela pra entender o porquê, mas acho que tem muita relação mesmo isso que você falou, e eu nunca tinha parado pra me atentar. E só um outro ponto, que daí eu vejo com outras pessoas, que não era algo que eu passei, mas que eu acho que hoje em dia, por a gente falar tanto sobre o assunto, eu observo, que é o quando você tá no ócio, você não vai levar a criança para o shopping, mas aqui no Rio a gente tem um negócio chamado Saara. Aí em São Paulo tem uma rua, tipo, que é tipo um lugar de coisas muito baratinhas. Qual é o nome aí? Tem um Pra lugar. 25 de março. Isso, 25 de março. E aí eu vejo às vezes assim: "Ah, vou levar a criança para o Saara ou para 25 de março". Vai gastar muito pouquinho, vai comprar um monte de tranqueira e vai ficar feliz. Cara,
você pode até não estar gastando muito, mas você tá colocando aquele hábito, sabe, o hábito do gastar, o hábito de ter tranqueiras, o hábito de não dar valor para as tranqueiras e o hábito, nem vou entrar aqui no mérito da tranqueira que está sendo gerada no mundo, né, responsabilidade zero sobre todas as tranqueiras que não vai ser usada. Então, é um ponto que hoje em dia eu fico bem atenta, assim, porque a gente tem esse ímpeto mesmo: "Ah, não sei o que fazer, vou achar alguma coisa para comprar", né, e é perigoso, caminho perigoso. Você me fez lembrar também, acho que tanto em viagens quanto você falou do intercâmbio, eu lembrei do meu também. Meu, eu tenho milhares de cenas na minha cabeça, mesma coisa, eu com a minha amiga, ela era brasileira, a gente estava nem lembro como a gente se conheceu, sei lá, não lembro. Acho que não lembro. Mas a gente passeava de sexta à tarde acho que muitas cidades têm, acho que nos bairros mais gostosos, mais ricos, mais, enfim, mais turísticos, blá-blá-blá. O que que tem em todas as ruas? Loja, 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 loja. Então é engraçado, porque você sai, às vezes, seja na sua própria cidade ou viajando, conhecer a cidade, muitas vezes tá conhecendo as lojas da cidade. Meu, teve uma menina, eu não lembro quem foi, eu ouvi essa frase esse ano, é bem recente. Eu não lembro se foi alguém do Clube do Livro, alguém comentou que assim: "Ah, eu já fui para os Estados Unidos com a minha família, e eu só conheci", assim, em algumas dessas viagens, eu só conheci o interior de shoppings. Tipo, a pessoa falou: "Eu cheguei a viajar, a gente foi para o exterior, mas você me fala: 'Meu, me conta uma coisa que você conheceu lá'. 'Ah, o shopping tal'. 'Ah, o outlet tal'. 'Ah, não sei o quê'". Então acho que, isso acaba acontecendo muito em viagem também, tipo: "Ah, pra onde a gente vai? O que que a gente vai fazer?". E você preencher isso só com loja. Eu não tô falando isso julgando não, isso eu sou super vítima disso às vezes, eu tenho que proativamente fazer um esforço de falar: "Tá, eu não vim aqui ver roupa, né, pelo amor de Deus". Tipo, eu tô, sei lá, tô em Amsterdã, vamos andar de bicicleta, tipo, eu vamos fazer uma aula de ioga, vamos ver um negócio de tulipas, tipo, não adianta, né, você pode ir numa loja ou outra, óbvio, mas eu acho que a gente tem que fazer esse esforço, porque eu não sei dizer de onde vem isso, não acho que acho que é um conjunto de fatores, mas é muito fácil a gente cair no automático de só consumir. Enfim, acho que a gente quer elaborar isso hoje, né, porque o ócio, se você não pensa proativamente, não sei nem se o ponto aqui é controlar gasto, né, para algumas pessoas o ponto vai ser controlar gastos, para mim normalmente é, mas eu acho que também tem um outro ponto que é, cara, sabe aquela frase: "Como você, vive os seus dias é como você vive a sua vida"? Eu tenho pensado muito nisso, assim, tipo, um hábito que eu tô tentando melhorar é o de leitura, por exemplo. Então eu sempre associei muito a leitura a uma coisa que eu vou fazer quando eu não tiver nada pra fazer. Só que eu percebia que eu nunca não tinha nada pra fazer, sempre, sabe, ou eu tenho que fazer alguma coisa do trabalho, ou eu tenho que fazer algum roteiro, ou eu tenho que treinar, ou eu tenho que lavar roupa, ou eu vou cozinhar, enfim. E eu percebia, isso assim, eu já tive momentos melhores, momentos piores ao longo dos últimos anos, mas eu percebia que às vezes eu não, tipo, passava semanas sem ler e horas vendo coisa online. Às vezes eu nem estava comprando, às vezes eu estava só fuçando. Mas eu falei: "Vitória, é aí que tá indo o seu tempo, é pra lá que tá indo o seu tempo", sabe. Às vezes, sabe aquele momento que você fica scrollando no celular 20 minutos antes de dormir, que você tá vendo coisa online ou que você tá fuçando, vendo ou fazendo um carrinho de compra e tal. É aí que daria pra estar fazendo outra coisa. Então eu fiquei pensando sobre leitura, é só um exemplo, né, acho que para cada um vai ser outra coisa. Mas dificilmente eu sinto ócio de verdade, e quando ele vinha, eu preenchia ele com compra, e aí não sobrava o tempo para leitura. Então hoje eu tenho acho que pensado muito mais em como eu uso o meu tempo, e isso tá me ajudando a lidar melhor com o meu dinheiro. Porque, por exemplo, se eu tô em casa, é muito fácil preencher o tempo com a televisão, acho que isso é uma das é a chupeta de adulto, né, a televisão. É chupeta de criança também, mas acho que é uma forma da gente só tampar ali aquele tempo com alguma coisa. E eu tô falando tudo isso porque eu acho que dá pra preencher o nosso tempo melhor com as coisas que são importantes e que a gente queria fazer. Sabe aquela teoria do pote com as bolas? Pra quem nunca ouviu, pensa numa imagem num potão de vidro, e aí você tem 3 tipos de bolas.
Tem as bolas maiores, que são tipo bolas de pingue-pongue, tem as bolinhas de gude e tem umas bolinhas que são tipo areia, sabe, tipo um grãozinho de quinoa. Se você vai enchendo essa bola primeiro com os grãozinhos de areia, depois não cabem todas as bolas de pingue-pongue lá dentro. E aqui as suas prioridades são as bolas de pingue-pongue. Então se você coloca primeiro as bolas grandes, depois as bolas de gude e depois a areia, tem mais chance de você conseguir colocar todas as bolas grandes que são a sua prioridade. Então eu tô falando tudo isso porque se você vai preenchendo o seu tempo com as coisas que você tá fazendo no automático, então aqui acho que o que eu tô tentando fazer talvez seja um paralelo entre compras e televisão e coisas que você meio que faz no automático, né, que eu falei que a TV é meio que uma chupeta de adulto, mas acho que compras também são. O que acontece é que você não vai sentir o ócio, porque você tá se preenchendo com isso o tempo todo, e aí você vai falar: "Ah, tem coisas que eu gostaria de fazer mais". Então para cada um vai ser uma coisa, né, para algumas pessoas pode ser o exercício físico, para outras, por exemplo, uma coisa que eu sinto também, além da leitura, é: "Puta, eu queria ir mais em parques". Eu moro perto do Ibirapuera, eu moro perto do Parque Augusta, tem parques relativamente perto, e aí às vezes eu penso: "Nossa, eu podia ter ido no parque e, sei lá, preenchi meu tempo com coisas meio que no automático". Então, acho que o meu ponto aqui é, se para você as compras estão nesse lugar do automático, de tipo: "Ah, estou preenchendo meus dias, assim, sem perceber", e acho que aqui não é só compra, né, não é só de ir no shopping necessariamente, mas é de pensar em formas de lazer que você gasta dinheiro. Cara, às vezes aquelas coisas que estão fazendo falta na sua vida que você gostaria de fazer mais, poderiam substituir essas coisas, e não esperar um dia você não tem nada pra fazer, pra pensar em: "Ah, então eu vou caminhar no parque". Tipo, não, talvez aquele hábito ruim que você quer tirar, é o que você deveria trocar por aquele passeio no parque, por exemplo. E eu acho que uma coisa relativamente simples que a gente consegue fazer na nossa vida para ajudar nisso, pelo menos sempre me ajudou, volta para o orçamento, e não tô falando de orçamento de ficar anotando gasto, eu tô falando de um trabalho mais estratégico, não de um trabalho operacional de ficar anotando gasto. Se você parou e falou o seguinte: "Ah, eu tenho tal objetivo", pode ser aposentadoria, pode ser um objetivo de uma grande viagem, de uma compra de uma casa. Precificou isso e entendeu quanto que isso custa, você já consegue entender mais ou menos o quanto que você pode colocar para esse objetivo ali. Quando você define o quanto que você quer para aquele objetivo e o tempo que você vai levar para isso, sobra um montante do quanto você pode gastar agora. É porque a gente não para fazer essa conta, mas aí quando sobra um montante para o quanto pode ser gastar agora, uma parte vai ser sugada pelos seus boletos e uma parte vai ser para os seus variáveis, digamos assim. E esses variáveis que está muito relacionado a compras, que está muito relacionado a gastos que não necessariamente são só compras, né, restaurantes caros, viagens, um monte de coisa. E aí às vezes as pessoas falam: "Ah, Carol, mas você, poxa, nunca deixou de viajar, nunca deixou de comer fora, nunca deixou de fazer as suas coisas". É porque a frequência disso e o quanto isso ocupa no todo, acho que esse é o grande X da questão. A partir do momento que você sabe o quanto que você quer investir para um determinado objetivo e o quanto está sobrando para esses variáveis, não é que você não possa fazer nada, mas qual é a frequência que isso vai ter dentro da sua vida? Qual é a frequência que você vai num restaurante XPTO ou qual é o nível da viagem que você vai fazer? E aí eu sempre brincava, quem nasce primeiro na minha vida, posso estar errada, tá, não tô falando que eu tô certa, mas é a forma como eu acabo agindo. Quem nasce primeiro não é a viagem, é o orçamento. E aí esse orçamento para viagem vai me mostrar as possibilidades que eu tenho. E aí dentro dessas possibilidades que eu tenho, eu vou usar a minha criatividade, que a gente perdeu, vou usar a minha criatividade para lidar com aquilo. Então, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é fazer uma viagem legal. Eventualmente, eu posso querer ir para a praia, posso querer ir para não sei aonde. E aí, dentro disso, senão a gente perde muito da criatividade. Eu vou fazer daqui a pouco, no meio do ano, uma viagem em família, e a gente está chegando agora no momento que eu nunca tive na minha vida, que era fazer necessariamente viagens em períodos escolares, que torna tudo muito mais caro, tudo muito mais cheio. Eu sempre fugi disso e eu podia fugir. Agora eu não posso mais, meu filho não pode mais ficar perdendo aula e tal, e vai estar no meio das férias. A gente vai fazer uma viagem que eu nunca tinha parado para pensar, que a gente vai para o Mato Grosso, para Chapada dos Guimarães, num voo que estava barato para Cuiabá. Dali, achei um outro hotel que eu nunca tinha visto na minha vida, enfim, que eu achei super legal e ainda tem coisa para criança, vou misturar a natureza. Para o meu orçamento, vai sair uma viagem mais barata até do que eu estava estimando, mas não porque caiu do céu, é porque eu comecei a ver as possibilidades. "Espera aí, se eu for para cá? E se eu for para lá? E se eu for para aquele outro?".
Se eu simplesmente sento, emito uma passagem e não tenho ideia do quanto aquilo vai custar, e assim, eu tô viajando da mesma forma, eu não tô falando que eu não posso viajar pra fora, acabei de voltar de um sabático de 6 meses na Europa, sabe, assim, não é sobre isso, mas é qual é o orçamento que eu tenho e para onde aquilo me possibilita ir, e ficar feliz com aquelas possibilidades. Eu não sou feliz só viajando pra XPTO, não sou feliz só indo no restaurante XPTO. Aí eu acho até que a gente pode entrar aqui, né, Vicky, tipo, não sei, a gente ficou falando de alguns exemplos aleatórios, mas sei lá, como é que é a nossa rotina, né, como é que a gente preenche o nosso tempo, como é que a gente vive, assim, porque a gente vive, a gente não tá deixando de viver. É, eu vou dar uns exemplos e, gente, isso é super pessoal, né, depende muito das prioridades de cada um. Só antes de dar alguns exemplos, eu queria realmente reforçar isso que você falou da criatividade, porque eu acho que, a falta de tipo, se você não pensar proativamente sobre um assunto e se você também não se colocar nenhuma limitação, a gente não tem estímulo nenhum, né, para ser criativo. Então, acho que tem tanto o exemplo de orçamento para delivery, por exemplo. Meu, se você pede muita comida fora, você não se esforça o mínimo para cozinhar. E aí, se você assim, sem criatividade é difícil cozinhar, e é difícil cozinhar desculpa, e se você não precisar cozinhar, também você não vai desenvolver isso de, meu, dá pra fazer 1001 receitas com poucas coisas. Tem uma coisa que a Lilian fala, vocês devem conhecer a Lilian, é um dos nossos episódios mais ouvidos. Se vocês não viram, a gente recomenda muito. Ela fala: "Meu, antes de você ir no mercado, come o que tem na despensa, tipo, tenta acabar com a sua acabar assim, né, entre aspas, acabar com a sua despensa ou acaba com o que tá na sua geladeira". Então eu levo muito isso pra vida, assim, eu tenho feito isso muito intuitivamente, mas ela tem acho que quando depois que ela falou, eu pensei muito nisso. Então, um exemplo meu é que eu fico fazendo pequenos desafios, assim, eu fico brincando comigo mesma de tipo: "Dá pra eu fazer mais no jantar com o que tem na geladeira? Ah, tem uma sobrinha disso, tem uma sobrinha daquilo e, putz, vou passar mais um dia sem pedir delivery, ou vou conseguir não precisar ir no mercado hoje, eu vou deixar pra amanhã, porque hoje dá pra fazer mais uma refeição". Ou tipo, tem poucas coisas na despensa, vai me dar vontade de comprar várias coisas no mercado, mas às vezes eu penso: "Putz, ao invés de eu comprar vários", porque eu como bastante leguminosa, né, eu compro bastante grãos, bastante vegetais, enfim, porque eu sou vegetariana, e aí, às vezes eu falo: "Putz, mas eu ainda tenho mais um pacotinho de grão de bico na geladeira", isso dá pra fazer hummus, dá pra fazer grão de bico, e com grão de bico eu posso fazer uma salada, eu posso fazer um grão de bico assado, que faz um snack. Então eu fico meio que me desafiando, e aí não é porque, gente, ai, que miséria ficar tentando comer com um pacote de grão de bico, não é isso, né, eu tenho uma variedade de comida, não é isso. Mas às vezes eu penso: "Puta, se eu for no mercado, eu sei que eu não vou pegar só uma ou 2 coisinhas, eu acabo pegando algumas a mais, então, putz, eu vou adiar mais 2 dias, mais 3 dias, eu consigo comer super bem com o que eu tenho aqui ainda". Ao invés de só falar: "Ah, eu passo cartão, pego mais, passo cartão, pego mais, passo cartão, pego mais". Então, às vezes, só para exercitar esse músculo, eu me ponho nesses limites, às vezes, sabe, tipo, ou por exemplo, eu tenho 2 dias na semana, acho que isso eu nunca falei. Eu tenho 2 dias na semana, e isso eu aprendi em algum canal gringo, que nesse canal gringo eles chamam de no spend days, que são 2 dias em que eu não vou gastar absolutamente nada. Eu vou gastar o meu bilhete do metrô, e se eu precisar pegar um Uber, eu vou pegar um Uber, assim, se eu precisar. Mas assim, eu não vou comprar nada, eu não vou comer fora, eu não vou pedir comida, eu vou me esforçar mais pra não ter que pegar esse Uber, eu vou usar só o transporte público. E quando eu comecei a fazer isso, eu tive 2 sensações muito estranhas e opostas, assim, uma foi: "Nossa, é muito fácil", tipo, eu não sabia que dava. Foi meio: "Uau", não sabia que dava. Mas ao mesmo tempo, foi uma outra sensação, foi meio que um medo, tipo: "Nossa, mas será que dá? Será que eu vou ter que ficar presa no meu quarto o dia inteiro?". E aí quando passou o dia, eu falei: "Nossa, é super normal". Mas com o tempo isso foi me treinando, tipo, eu falei: "Meu, eu preciso comer mais em casa, se eu não posso gastar, eu não vou co". Isso já faz alguns anos, né, então não foi na rotina que eu tenho agora. Mas era uma época em que eu comia bastante fora no almoço, por causa enfim, era a rotina que tinha no trabalho. Às vezes eu comia no caminho do trabalho, de casa para o trabalho, tomava café da manhã fora. E às vezes eu saía do trabalho e ia passear, às vezes eu trabalhava perto da Paulista e às vezes ou ia no cinema ou ia no shopping. E nesses dias eu me acostumei a comer antes de sair de casa, levar marmita pra comer no almoço, e à noite se eu quisesse ver um filme, eu ia ver um filme em casa. Então não é que, eu nunca mais pude comer no almoço fora, ou eu nunca mais pude tomar café da manhã fora, mas me ajudou a perceber que, não era tão difícil,
na real foi fácil. E 2, eu estava no automático e eu estava aqueles pequenos hábitos que eu fazia no automático, viravam um valor grande no final do mês. Então eu gostei de fazer isso e eu ainda faço 2 vezes por semana, simplesmente para manter esse músculo, ativo. Eu acho que é simplesmente para você não viver no automático. Eu falei de 2 exemplos aqui, mas, eu não sei se a Carol quer comentar alguma coisa, senão eu falo mais alguns. Não, vou só falar, eu nunca fiz, eu nem sabia que você fazia, você nunca tinha Mas comentado. certeza que você deve fazer, sem perceber, certeza. Eu nunca fiz, assim, um dia, vou passar um dia sem, mas eu faço isso há décadas, é verdade, a gente tem um combinado meio que não tá escrito em lugar nenhum e não tá escrito em pedra, mas a gente tem o limite, tipo assim, cara, não existe na minha vida, sei lá, eu vou pedir delivery durante a semana e final de semana, não existe essa opção, assim. O delivery é no final de semana, a não ser que, sei lá, tenha alguém na minha casa ou acontecendo alguma coisa muito diferente, e é 1 ou 2 deliveries no final de semana, não é todas as refeições. Isso pra mim é o default, assim, eu não faço diferente. E se eu tô sentindo que a gente vai comer muito fora, a gente mesmo já fala: "Não, espera aí, já comeu fora de noite, na hora do almoço não". E a gente fica achando que isso é coisa de, sei lá, de escassez, eu não sei, mas assim, as pessoas, não sei se é aqui a gente tem muita facilidade, mas se você viaja até pra Europa, você não vê as pessoas lá saindo para comer fora sempre, porque custa caro. E aqui também a gente de alguma forma, pelo menos na minha bolha, né, é muito normal ficar comendo fora o tempo inteiro, ficar comendo em restaurante o tempo inteiro, então isso pra mim é muito. E quando eu trabalhava em escritório, eu meio que assim, eu tinha uma refeição na semana que eu fazia meio que em qualquer lugar que o meu grupo de amigas quisesse ir, porque eu acho que faz parte da vida. Mas não existia também, todo santo dia, cada hora vai para um restaurante, como muita gente faz, legal. Cara, seu salário vai embora sem você nem perceber, sabe? Assim, muito rápido, mas muito rápido. Para você ter um almoço rápido, no meio do trabalho, na correria e eventualmente com pessoas que você nem quer estar, sabe? Então eu escolhia, não, com essas pessoas eu quero estar. E aí uma vez na semana eu vou sair para almoçar onde elas quiserem ir, porque são minhas amigas até hoje. Então assim, é ter uma atenção para onde está indo o seu tempo e o seu dinheiro. E quantidade, eu acho que quantidade é a alma para a gente esquece, assim, não sei quanto eu gasto por ano, tudo bem, quantas viagens você faz por ano mais ou menos? Tudo dá para calcular e sem precisar de gastar horas, a gente consegue chegar nisso relativamente rápido. E depois indo para o lado, não sei se você ia comentar isso, de o que na minha vida eu sinto muita prazer e felicidade que não custa muito, porque acho que aí é essencial, porque assim, realmente, se você só gostar de coisa cara, você vai viver numa vida de que parece privação. No meu caso, eu gosto de muita coisa que é barata, moro numa cidade muito cara, porque o Rio de Janeiro é caro, mas que para quem gosta de natureza, oferece muita opção gratuita. Então, é verdade que o custo de vida é caro, não vou negar, mas dá para fazer muita coisa barata. Eu amo correr, amo pedalar, amo fazer trilha, amo praia, e tudo isso custa o valor do metrô ou o valor do carro que vai te levar, sei lá, mas não é nada absurdamente caro. Nossa, na semana passada eu estava no Rio, né, eu passei férias lá no Rio e eu estava até pensando nisso, eu estava com uma amiga, a Pri, e eu falei isso pra ela: Carol, eu descobri que só eu chamo a Carol de Cá". Ela falou isso na semana passada. E a gente É se mania encontrou paulista. na praia inclusive, né, porque você fez o encontro lá do Clube do Livro na praia, pronto. Verdade, a gente, gastou R$ 20 de cadeira e guarda-sol, só. E aí a gente foi fazer uma trilha, e eu falei pra Pri, falei: "Nossa, que privilégio morar num lugar em que você pode fazer tantas coisas na natureza que são, além de serem baratas ou até de graça, são super saudáveis, né". Nossa, eu sofri naquela trilha. Foi qual que você fez? Pedra Bonita? Bonita, Ah, isso, que isso, vocês isso. fizeram. Nossa, puxada, mas foi ótimo. Eu falei: "É um privilégio, né, muito bom". Mas pensando nisso, coisas que me dão prazer, eu acho que você matou a charada, que é a gente tem que conseguir ter prazer e conseguir gostar de coisas que não sejam muito caras, e a gente também não pode, na mesma linha, né, a gente não pode gostar, só achar que é bom só o restaurante que é mais caro, ou só gostar, acho que isso pra muita coisa, né, roupa, tipo, eu tenho só é boa se é da marca mais cara, ou só é boa se for de marca, essas coisas. Eu acho que isso é um ingrediente muito central, né, de tudo isso, que é você conseguir ser feliz com menos.
É uma frase que eu gosto muito. Meu irmão falou essa frase uma vez para o meu pai quando a gente era muito pequeno. E eu era a consumista, né, a criança consumista, e o meu irmão era super de boa, qualquer coisa estava bom, o tênis dele rasgado, furado, e minha mãe querendo comprar um novo, ele: "Ai mãe, não quero ir na loja, não gosto". Enfim, ele era muito relax. E uma vez o meu pai eu não lembro a pergunta que meu pai fez para o meu irmão, não lembro. Acho que um dia se ele voltar no pódio eu pergunto isso pra ele. Mas lembro que o meu irmão respondeu: "Pai, dá pra ser feliz com menos". E assim, isso foi um tapão na cara do meu pai. E ele lembra dessa frase até hoje, me marcou muito até hoje. Me marca muito, né. E acho que isso que você falou é essa frase, é assim: "Putz, gostoso no restaurante, gostoso uma roupa mais de marca, legal, mas você não pode, a sua felicidade não pode depender disso", sabe. Teve uma frase que uma participante do clube falou, agora não me lembro quem foi do clube online. A gente estava falando sobre isso, e ela falou: tudo bem você gostar de caviar, mas você tem que ter o mesmo prazer que você tem comendo caviar, você deveria conseguir ter comendo o PF de arroz e feijão". E eu Então acho acho que é que isso, né. exatamente, eu acho isso perfeito, porque eu acho que a as pessoas que conseguem navegar nos 2 de fato, são mais Hã. felizes. Porque se você também: "Não, mas eu só gosto se for super ultra mega barato e fecha a minha cara se eu for em algum lugar", também não é legal, né. Claro que se você não vai se colocar num lugar que você não possa gastar, pelo amor de Deus, para poder agradar os outros. Mas esse outro extremo, ele também é perigoso, e eu via muito isso na família do meu pai, então é um lugar também que eu tenho que tomar muito cuidado, porque, assim, quando a gente vê, a gente já tá tão acostumado a gostar do baratinho e ser feliz no baratinho, que a gente reclama muito de quando é caro. Não tô Não falando que a pega gente não ranço, né. é. Exato. E também não é agradável, porque eventualmente, se a gente está convivendo em sociedade, dependendo da bolha que a gente tá tudo bem, né, a gente tá, indo para os 2 ambientes. Agora, cada um sabe a frequência que pode ir em cada ambiente desse. E não significa dizer se você é mais tem menos dinheiro ou tem mais dinheiro, não significa dizer nada disso, significa dizer se você é mais preocupado com um determinado objetivo que custe mais ou custe menos. A frase que eu agora amo falar é tipo assim: "Não julgue o outro porque ele não tá gastando", chamando, né, de mão de vaca ou seja lá o que for, porque eventualmente o preço daquilo que ele quer custa muito mais caro do que o que você valoriza, custa muito mais caro do que o prato que você tá comendo aí, que é o preço da segurança, que é o preço da liberdade, ou seja lá o que for, só que não tem a etiqueta. Então nem sei porque que eu fui parar aqui, mas é só porque eu acho que você tinha Mas falado do faz parte. que eu fiquei na Né. derivada agora. E outra, acho que é uma coisa comum, às vezes a pessoa tem um estilo de vida caro, e aí vê alguém no Instagram viajando ou sei lá, quitando apartamento e fala: "Nossa, mas como que as pessoas conseguem fazer isso? Tudo é caro". Tipo, tudo é caro, e essa pessoa às vezes tá abrindo mão de coisas que você não tá abrindo mão, né, Clássico, clássico. né. Esse eu escuto muito. A Carol com os atendimentos tá lá no divã financeiro. Não, e escuto muito de amigas também. "Nossa, como é que pode?" Pode. Vou voltar para mais alguns exemplos. Assim, tem 2 coisas que eu tô que ainda são desafios para mim, tá, não é que eu faço sem dificuldade nenhuma, então já tô compartilhando também um projeto atual, que é preencher cada vez mais os meus dias com, eu já falei, né, da leitura e do exercício físico. Porque inclusive, por exemplo, tem vezes em que eu falo: "Tá, esse fim de semana não deu tempo de fazer, não deu tempo de treinar no sábado". Mas aí vou ver o que aconteceu no dia, às vezes, puta, deu tempo de ir no mercado, deu tempo de ir no cinema, deu tempo de fazer outras coisas, ou sei lá, também só aconteceram outras coisas, mas pra mim o tempo que eu gasto fazendo exercício, ele é duplamente bom, assim, óbvio, fazer exercício faz bem para o corpo, mas me acalma muito e preenche meu tempo de uma forma produtiva, acho que esse é o ponto, assim, me preenche meu tempo de uma forma saudável. E a leitura é outra coisa que acho que entra no mesmo na mesma categoria, né, que é algo que faz bem, mas que custa zero. Beleza, você tem que ter o livro, mas também pode ser baratíssimo se for um audiolivro, se for um Kindle, sei lá. E eu realmente acho que, assim, preencher mais os dias, cada vez mais, conseguindo fazer ou a minha yoga, ou fazer um exercício, fazer uma aula de alguma coisa que eu gosto, ou até ir na academia mesmo, que fazer musculação é super importante, ou lendo, eu acho que não tem desculpa, né, se eu conseguir preencher cada vez mais os meus dias com isso, não tem desculpa pra falar, tipo: "Ah, não tive tempo", tal. Cara,
eu tive, mas eu estava usando ele da forma inadequada. Então, assim, são 2 coisas que são não vou dizer que são baratas, porque dá pra fazer essas coisas de forma cara. Tipo, se você tiver uma compulsão por comprar livros, isso vai ser um hábito caro, né, então também você tem que e acho que é uma compulsão relativamente comum, mas dá pra fazer isso tendo, né, vou comprar esse livro que eu estou lendo agora, quando eu terminar de ler, eu compro outro, ou vou trocar livros com os amigos, né, ou a gente vai fazer um clubinho em cada um empresta um livro, vai trocando, enfim, não precisa ser algo caro. E exercício físico também, assim, dá pra custar infinito, mas dá pra você ir na esteira ou do seu prédio ou ir no pagar uma academia barata, dá pra enfim, às vezes você já paga a sua academia e você só poderia usar muito melhor esse dinheiro que você já gasta e usar mais vezes, fazer mais vezes. Você falou esse negócio do Então livro, me lembrou no ano passado, que minhas amigas do antigo trabalho, a gente fez amigo oculto, por exemplo, né, final de ano brota amigo oculto, aí o amigo oculto era de livros usados. Então, cada uma vai levar o livro e faz que um amigo oculto legal. e era arroba, tá. Assim, a gente precisa usar a criatividade Hum, existem muitas formas, né, de você inclusive ter uma coisa legal, compartilhar, ter acesso ao novo, mas que a gente vai travando a nossa criatividade, realmente. sim. E isso da criatividade, de novo, acho que ela vem se você se coloca algum tipo de limite, né, algum tipo de orçamento, né. Então, putz, eu gosto muito de pensar, tipo, às vezes, nesse final de semana eu não quero gastar, sei lá, vou no máximo pedir um delivery, sei lá, por exemplo. E uma coisa que entra muito bem pra mim aqui é parque. É óbvio, né, depende se você mora perto de um parque ou não. E eu comecei a perceber isso só faz alguns anos, acho que 3 anos, quando meu irmão adotou o cachorrinho dele, porque daí quando ele fica comigo, às vezes, de fim de semana, eu levo ele pra passear. E eu lembro que a primeira vez que eu levei ele no Ibirapuera, eu lembro que eu falei essa frase, assim, a gente estava sentado eu e meu irmão, eu estava tomando uma água de coco e o Charlinho estava correndo, o Charlinho é o cachorro. E eu falei: "Nossa, isso aqui é muito melhor que muito antidepressivo", eu falei pra ele. Porque eu estava sentada na natureza, vendo um monte de cachorrinho fofo correndo pra lá e pra cá, vendo o nosso cachorrinho, tipo, super feliz, correndo igual uma raposinha, tomando água de coco, que é uma das coisas que eu mais adoro. Se eu pudesse, tomaria água de coco todos os dias. Tomei 1000 águas de coco no Rio de Janeiro semana passada. E eu estava sentada observando os cachorros, vendo as árvores, tomando e conversando com meu irmão, que é uma coisa que não, né, na vida adulta, assim, a gente não se vê todo dia, a gente não se vê toda semana e que é super preciosa pra mim. E eu falei: "Nossa, eu quero fazer isso mais vezes". Então, confesso que ainda faço isso só quando ele vem, e eu gostaria essa é outra coisa que eu gostaria de melhorar, é fazer isso sozinha, tipo, ou sei lá, com meu namorado ou com minha mãe. Tipo: "Ah, vamos caminhar no parque", porque daí você vê a natureza, você toma uma aguinha de coco, você se acalma, você pensa na vida, você conversa, e é muito melhor do que caminhar no shopping, sabe. Não, Ou do para que eu mim não ficar mexendo no celular. pra mim não tem nem comparação. Mas isso eu gosto e não abro mão, não abro mão. A atividade física, meu dia não funciona sem atividade física, e a natureza até confesso que hoje em dia eu gostaria de fazer mais do que eu faço, que acho que eu já fiz mais. E não abro mão, não abro mão. Acho que, na verdade eu preciso entender como alguém pode preferir ir a shopping você preferia, Vicky, ir a shopping do que tipo, preferia mesmo assim? Não, é que quando eu era pequena não, até a adolescência, assim, a minha família nunca teve a cultura de ir a um parque, então eu nunca tinha feito isso. Entendi. E olha isso, eu cresci muito perto do Horto Florestal, meus pais moram na frente do Horto Florestal. E assim, eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu fui no parque. Então era só porque não estava acostumada, agora talvez se a gente fosse com frequência e fosse um momento gostoso em família, talvez eu tivesse criado esse hábito. Então agora, depois dos 30 que eu tô criando isso, então não é que eu preferia, é que eu, tipo, simplesmente nem Entendi. passava na minha cabeça. Mas ó, tem muita gente que prefere, de verdade, tem bastante. E hoje, acho que depois que eu fiz esse detox de shopping, é muito raro eu ir em shopping hoje. Quando eu vou me dá ansiedade, assim, eu não Aham. me sinto bem fisicamente quando eu vou, porque eu quero as coisas. E é muito louco, porque são desejos que eu não tenho. Tipo, eu não sinto vontade de comprar uma bolsa a mais, eu não preciso de mais nenhum sapato, eu não preciso de nada. Mas eu entro no shopping, eu pareço uma criança, assim, meu cérebro, assim como o nosso cérebro, eu acho que ele não tem ferramentas para lidar com rede social, com essa comparação constante, com essas propagandas constantes, blá-blá-blá, eu também acho que o nosso cérebro ele não
não foi feito pra lidar com com o shopping, assim. É como se você imagina um neandertal andando no meio de um lugar com, assim, fartura, 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 e você quer tudo, assim, você não sei, uma mentalidade de escassez, parece que você entra numa coisa de: "Eu quero tudo, eu preciso de tudo", e aí você sai de lá, você fala: "Nossa, passou, tem uma vida aqui fora, eu tenho um compromisso, eu tenho que sair, eu tenho que andar, eu tenho que entrar aqui, eu tenho que ir para o metrô". Então você entra num túnel que não é saudável, eu acho. Tem gente que lida bem, tem gente que não se importa. É, eu não gosto, não é um ambiente que me traga bem-estar. Aquele chão espelhado, sabe, tipo, reluzente, eu não sei, é um ambiente que nem gosto de estar. Eu tenho que ir às vezes, né, às vezes você tem que resolver alguma coisa, faz parte, mas não gosto. Uma outra coisa, assim, que às vezes também a gente passa batido, eu pelo menos, teve uma época na minha vida que eu era muito rata disso e depois se perdeu e agora eu tô tentando retomar. É a quantidade de benefícios ocultos que a gente tem no nosso dia a dia, através das coisas que a gente já tem. Exemplo, tem uma conta no banco XPTO, e você não está pagando nada, você não está nem usando o cartão de crédito, mas a conta, talvez pelo valor de investimento que você tenha, sei lá, qualquer coisa, ou pela empresa que você tem, te dá acesso a um par de ingressos todo mês, e você nem sabe que tem. A tua empresa tem uma parceria com não sei o que você também nem sabe que tem. Ou tu não sabe, assim, a quantidade de coisas que a gente tem, que a gente nem sabe que a gente tem e a gente paga, é muito grande. E isso por quê? Porque às vezes eu fico pensando assim: "Como é que eu não sabia, né?". Ah, porque eu estava sem tempo de ver. Então é a gente uma coisa meio doida, né, a gente quer mais tempo, aí a gente quer mais tempo, aí a gente compra um monte de facilidade, aí a gente gasta o nosso dinheiro para comprar tempo, mas no fundo o que a gente queria era mais tempo. Então assim, ou a gente sai um pouco desse loop eterno, de forma pensada, ou a gente vai ficar nesse túnel aí, nesse loop para sempre. Então tenta depois dar uma parada e pensa: "Será que o banco que eu tenho oferece alguma coisa?". De graça, tá, gente, não é pra ninguém sair assinando programas de fidelidade do diabo a 4 pra ter acesso a uma coisa que você vai achar que você vai usar e no final das contas você vai pagar pra não usar. Eu tô falando coisas que você eventualmente já tenha mesmo. E use-as, assim, use. Eu sou um exemplo de que usava, depois parei de usar e agora tô tentando retomar um pouco isso. Nossa, genial, genial. Falando nisso, acho que não é exatamente isso, mas uma outra coisa que eu gosto bastante é tanto daquele 2 por 1, quanto o do Gourmet. Dá pra você sair pra jantar pagando metade. E, gente, não tenham vergonha, se você tá ouvindo falando: "Ai, mas eu vou usar um livrinho, cupom", gente, dane-se, dane-se. Eu já usei demais esse livrinho. Se paga, assim, se você sair pra comer 2 vezes o valor que você pagou no ou 2, 3, sei lá, o valor que você usou pra comprar o livrinho já se paga. E o que eu gosto muito é que lá não tem só restaurante, tá, no 2 por 1, tem loja de roupa, tem cinema, tem massagem, tem 1000 coisas. Então e o do Gourmet é bem legal também. Então você conhece o do Gourmet? Já ouviu falar, Cá? Já, mas eu nunca usei não, mas já ouvi. Não, isso aqui não é publi. É, vão achar, né. É, tipo, foi uma inserção. E podia ser, mas não. É. E uma coisa, assim, meio boba, mas que pra mim, eu valorizo muito, eu gosto muito de ver filme, e às vezes a gente acha que pra ver um filme você remete a cinema e, putz, tá super caro, né, às vezes ir no cinema, você compra 2 entradas inteiras e uma pipoca você gastou R$ 150, Não, sabe, a dependendo de pipoca onde não você dá, vai. gente. Que é o preço? Tem um estudo que na verdade o cinema ganha dinheiro com a pipoca, né, não é com o filme. Jura? É, que é com a Tipo pipoca. restaurante que ganha dinheiro com a bebida? Exato, exatamente. Caraca. Mas assim, tem filmes maravilhosos no streaming e hoje em dia, o filme vai muito rápido do cinema para o streaming e mesmo que você tenha que pagar, putz, às vezes eu tô na Amazon, eu tenho que pagar R$ 15 pra ver um filme. Às vezes R$ 15 é mais barato do que o Uber que você ia pagar pra chegar no cinema, sabe. Então já se pagou aí. E meu, tem filmes muito bons, não tem só série tosca, assim, existem séries boas, mas às vezes a gente remete ver televisão a tipo: "Ai, vou gastar esse tempo de uma forma, né, ai, vou ver um filme, uma série tosca", tipo, não, você pode ver filmes muito bons, você pode ver clássicos, você pode ver coisas muito boas no streaming se você souber fuçar, joga no eu gosto muito de jogar no Google, assim, tipo, os melhores filmes daquela plataforma IMDb. Aí, puta, eu vou procurando: "Ah, esse aqui tá onde? Ah, esse aqui tem na Netflix, eu nem sabia. Esse aqui tá no Mubi". Então, assim, ver filmes pra mim é uma coisa baratíssima e dá pra fazer
Sim. Pra E quem tem gosta bastante de e tem cinema. uma amiga minha que até se bobear tá ouvindo esse episódio, alô Monique, que ela falou o seguinte: "Ah, no episódio que você falou de como é que você fala com seu filho, que você falou assim: 'Pô, as crianças só sabem sair e, enfim, gastar rios de dinheiro com programação paga pra criança, mas isso não impede de levar em teatro um monte de coisa que tem um monte de gratuito'". Ela tá coberta de razão. Tem trocentos, isso muito pra quem mora em capital, talvez pra cidades menores é um pouquinho mais difícil, mas nem tanto também, porque tem também. Programação cultural, hoje em dia aí sim, né, o Instagram tem trocentos perfis que falam, taca no Google, taca agora no ChatGPT, taca onde quiser, antigamente era no Rio Show, uma revistinha que tinha aqui no Rio de Janeiro, não sei se ainda tem. E você tem um monte de programação também, um monte, gratuita, a gente nem considera. Eu, pelo menos, vou ser sincera, muitas vezes nem considero, e é uma coisa que também agora eu quero deixa eu dar uma olhada, porque tem um monte de coisa legal que eu possa fazer e não tô talvez, prestando atenção. Uhum. É um bom lembrete isso. E eu vou por mim, assim, a gente precisa fechar, mas, você me lembrou de uma coisa, calma, amigona minha, Pan, ela uma vez tirou férias e ficou em São Paulo. E aí eu falei: "Ah, você vai viajar toda?" Ela falou: "Ah, não, vou fazer várias coisas em São Paulo que eu nunca paro pra fazer", né, a gente nunca é turista na própria cidade. E aí depois ela me contou, ela falou: "Cara, eu conheci o Farol Santander, conheci o Edifício Martinelli, fui em acho que ela falou 2 ou 3 museus, inclusive faz pouquíssimo tempo reinaugurou o Museu do Ipiranga, que tá lindíssimo, e tem alguns dias em que eu acho que ele é gratuito, se eu não me engano. Ela falou: "Meu, eu fiz um monte de coisa de turista que às vezes as pessoas vêm, conhecem e falam e eu nunca tinha visto, e eu gastei muito pouco, assim, e fui em lugares lindos, dá pra ir de metrô na maioria deles". Então, acho que é legal, gostei desse lembrete também, porque às vezes a gente não conhece direito a própria cidade, e tem tanta cultura e tanta coisa pra gente conhecer e nem sempre é caro e às vezes nem sempre tem custo mesmo, né. Então, eu acho que a gente sai do episódio de hoje com essa lição de casa de ter mais criatividade, né, e de acho que relembrar, assim, que é bom a gente conseguir ter prazer, não só com o que é caro e não só com o que a gente tá fazendo no automático, né, mas a gente se provocar, acho que a cumprir melhor esse orçamento, né, pra tanto para conseguir poupar mais, mas também para redescobrir coisas que dão prazer pra gente. E acho que, uma pequena digressão, mas é que muitas vezes essas outras coisas que a gente vai descobrir, elas vão trazer prazeres que a gente não sabia ou que a gente não tinha tanto no dia a dia, né. Então, tipo, meu, caminhar no parque é uma coisa que eu nunca fazia, ainda faço pouco e tô, acho que saindo desse episódio de hoje com essa vontade. E é uma coisa que faz tão bem mentalmente, sabe, emocionalmente, eu saio calma, eu saio, assim, e ainda mais se for com alguém, puta, você às vezes vai ter uma conversa super profunda, que em casa você não vai ter, sei lá. Ou cozinhar, às vezes você não sabe que você gosta, porque você não se pôs o limite de tipo: "Ó, vou comer menos delivery", aí você descobre que você gosta, ou enfim, você aprende. Então acho que também fica essa provocação pra gente testar coisas novas, né, e preencher nossos dias de formas mais saudáveis e mais baratas. A gente espera que o episódio de hoje tenha inspirado vocês a viverem gastando menos, não significa gastando nada, mas gastando menos e tendo o mesmo prazer com a vida. Nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, gente.